Os jogos de azar no Brasil foram proibidos em 1946. Sim, meu amigo. Antes disso, havia cassinos aqui no Brasil. Muitos cassinos, cerca de 70 cassinos. Um dos mais famosos talvez tenha sido o que funcionava no luxuosíssimo hotel do Rio de Janeiro chamado Copacabana Palace. O fato é que os jogos de azar sempre renderam muito dinheiro, especialmente para os donos dos cassinos. Las Vegas, por exemplo, lá nos Estados Unidos, é a cidade onde mundialmente é conhecida por ser a cidade dos cassinos. Uma cidade que nasceu no meio do nada, no meio do deserto, e que hoje é uma referência mundial em jogos de azar. E quem são as pessoas ricas de lá? Os donos de cassino. Mas voltando ao Brasil, os jogos de azar foram proibidos por Eurico Gaspar Dutra, o então presidente do Brasil, porque ele achava que os jogos de azar degradavam a pessoa humana. Pode até ser que ele tenha um pouco de razão nisso tudo, afinal de contas, existem muitas e muitas histórias de pessoas que se envolveram nos jogos de azar e se endividaram de tal forma que chegaram inclusive ao suicídio, outros à total falência, enfim. Também depende de cada pessoa que joga, né? Tem aquela pessoa que joga, se diverte, deu aquela hora certa, ele vai embora. Tem aquela pessoa que vai tentando e sempre acha que na próxima vai ganhar e acaba se lascando. Mas afinal de contas, o que são jogos de azar? Bem, os jogos de azar são aqueles cujos resultados não dependem da habilidade da pessoa que está jogando. Ou seja, um jogo de dado, um jogo de roleta e por aí vai. Quer dizer, tem uma exceção, eu como corintiano posso dizer isso, principalmente agora, né, que o jogo de azar seria um jogo de qualquer time de futebol do mundo jogar com o Corinthians, que com certeza ele perderia, então isso é um jogo de azar. Tá bom, gente, brincadeirinha. Se o jogo de azar é um jogo cujo resultado não depende da habilidade do jogador, podemos concluir então que todos os jogos da Caixa Econômica Federal, que seja Loteria Federal, Raspadinha, Mega Sena, Quina, Teimosinha ou sei lá mais trocentas coisas que existem lá, todos eles então são jogos de azar. E se o jogo de azar é proibido no Brasil, por que então existem as loterias? Bom, eu particularmente não vejo problema algum em ter um pouquinho de jogo aqui, um pouquinho de jogo ali. Eu mesmo já joguei no bicho, nunca mais joguei porque nunca mais vi ninguém na rua fazendo aposta. Mas se o jogo de azar é proibido no Brasil, então que seja proibido de uma forma geral. E tem mais, existem boatos, principalmente agora que acabou de ter a Mega Sena da virada, que muitos resultados da própria Mega Sena são, assim, manipulados. Por exemplo, olhe bem para essas apostas que eu vou mostrar na tela agora. Os jogos 1225 e 1226 do dia 23/10 e o outro do dia 27/10, ou seja, 4 dias de diferença de um para o outro, repetiram 4 números. Não é que isso não seja possível, mas a probabilidade de que isso ocorra num espaço de tempo tão curto quanto este é de 1 em quase 41 mil. Como existem mais de 50 milhões de combinações diferentes possíveis, imagine qual seria o percentual de probabilidade de 4 números se repetirem em jogos subsequentes. Impossível? Não. Provável? Acho muito difícil. Além disso, teve alguém que postou no agonizante e quase falecido Orkut no dia 15 de dezembro, dizendo que um tio dele que trabalha na Caixa Econômica, nessa área de loteria, de Mega Sena, disse que haveria um acertador da Mega Sena da virada na cidade de Aparecida de Goiânia. Existem 3 possibilidades para isso. A primeira é de que a pessoa que fez a postagem deu uma maquiada lá na data, muito fácil de fazer, em qualquer Corel, qualquer Photopent você consegue alterar a data de alguma postagem. A segunda opção é de que o tio dessa pessoa seja um vidente, e a terceira é que realmente haja maracutaia na Mega Sena. Bem, com maracutaia ou não, metade do dinheiro que é arrecadado pelas loterias vai para a área da saúde, a área da segurança, a área da educação, a área do esporte. Pelo menos isso é o que dizem. De qualquer maneira, o Carlinhos Cachoeira continuará sendo um contraventor, livre em lua de mel, mas contraventor. E os jogos de azar continuarão sendo a esperança de muitos e o desespero de milhões. É isso aí, gente. Muito obrigado. E até mais. Se tudo é fútil, tudo é obra e ruína. O que sobra é o que guardamos, nosso lixo é nossa sina. O que sobra é o que guardamos, nosso lixo é nossa
ensina. Seja lá ou seja aqui.